Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e agora nós vamos começar a colocar a mão na massa, começar a ver tudo aqui na prática, utilizando o que a gente tem de ferramentas para conseguir analisar e escolher uma boa empresa. Então, inicialmente, eu quero mostrar como que a gente faz para encontrar os dados da empresa. Então a gente tem basicamente aí duas formas para encontrar os dados da empresa, seja através de sites de análise, como aqui no Investidor 10, que por sinal é uma excelente plataforma, a gente tem tudo o que precisamos aqui neste site. E além disso nós temos o site do RI da empresa, que é o próprio site da empresa. Então lá eles têm a parte das relações com os investidores e lá a gente consegue obter às vezes alguma informação mais escrita, relacionado a algo mais técnico da empresa que nós vamos ver mais para frente. O foco aqui agora é encontrar essas informações de forma mais resumida, mais compacta, mais fácil de acessar, sem muita dificuldade. Acessando o RI da empresa, muitos desses dados que a gente vai ver aqui agora a gente não tem lá, tá? E alguns dados que tem lá a gente não tem aqui, certo? Então, principalmente dados escritos, porque eles divulgam relatórios e escrevem esses relatórios, né? Então a gente faz a primeira análise aqui e depois a gente vai entender como que a empresa funciona lá no site do RI da empresa, tá? Então a gente tem algumas etapas a seguir. Então, primeiro, vamos dar início aqui para entender como a gente localiza esses dados, como que a gente vê esses dados. Afinal, para a gente conseguir fazer um bom investimento, a gente precisa estudar bem a empresa. Então é agora, é a hora, né? A hora que a gente começa, na verdade, né? Não vai terminar por aqui, mas a gente começa por aqui. Então, aonde que eu encontro os dados das empresas? Aqui no site do Investidor 10, a gente consegue encontrar os dados das empresas. Eu posso acessar a empresa, certo? Então, a gente tem aqui algumas informações onde eu posso clicar ou eu posso vir aqui em cima e buscar. Então, eu posso vir aqui na lupa, nessa lupa aqui, e digitar uma empresa. Então, vamos supor que seja lá a Klabin. Vou digitar aqui Klabin. Pegar o ticker aqui, ON, né? Estão lembrados? 3 é ON, PN e Unities. Então, vou clicar aqui. Aqui a gente já tem algumas informações mais resumidas. Então a gente tem a cotação da empresa, a gente tem a valorização nos últimos 12 meses, né? A gente tem o PL, a gente tem o P sobre VP e a gente tem o Dividend Yield também. Além disso, logo aqui embaixo a gente consegue ver a cotação da empresa. Então aqui está aparecendo em 1 ano, 6 meses, eu posso clicar aqui, 5 anos ou 10 anos. O máximo período de tempo que a gente tem aqui seria de 10 anos, certo? Então veja, como que a empresa de commodities é comum ela ter momentos de alta, momentos de baixa, como aqui em 2016 uma alta, 2015, né? Depois lá em 2017 ela permaneceu aí numa baixa, depois subiu de novo, caiu e agora, né, ela deu uma boa valorização lá desde 2019. E veio aqui e agora está mais ou menos, né, lateralizou aí a cotação. Então a gente consegue observar a cotação da empresa, que eu posso até mudar também, né, para outras moedas, tá? Mas como a gente está aqui no Brasil, é mais interessante a gente trabalhar com reais. Às vezes está olhando uma empresa no exterior, você pode também verificar como que foi a cotação em dólar e como que foi em reais também, para fazer algum tipo de comparativo, tá? Então a gente tem essa opção aqui. Um dado interessante aqui também, né, a gente tem algumas rentabilidades relacionadas a períodos diferentes, além daquele de 1 ano lá em cima a gente tem mais informações aqui, e aqui nós temos os nossos indicadores fundamentalistas. Então olha a quantidade de indicadores que nós temos aqui, ó, é bastante, né? É bastante. Então basicamente, né, uma boa parcela daqueles indicadores que eu comentei, eles estão aqui, os principais eles estão aqui, certo? Então a gente consegue fazer uma análise da empresa olhando esses indicadores, a gente consegue dar uma norteada, né, vamos dizer assim, se a empresa está indo bem ou não está indo bem. Tá? Então, os indicadores a gente consegue encontrar através do site aqui do Investidor 10, certo? Vamos ver mais o que a gente tem aqui. A gente tem aqui o histórico, porque o que acontece? Aqui nós temos os indicadores, os mais atuais, beleza? A gente pode até mudar aqui o modo que é apresentado, ó, aqui fica um pouquinho menor, né?
E aqui fica um pouquinho diferente aí, dependendo do gosto aí para estar visualizando os dados. E aqui a gente tem algumas informações, os indicadores a gente consegue agora observar em períodos de tempo. Olha que legal, a gente consegue verificar a evolução. Eu gosto muito dessa parte do histórico de indicadores fundamentalistas. Eu posso até colocar aqui 10 anos, por exemplo, aumentar ali a exposição, certo? Aqui embaixo eu consigo empurrar um pouco mais para frente, né, a tabela, porque aqui está aparecendo até 2014, mas tem alguns anos ali ainda menores do que 2014. E olha que legal, eu posso clicar nesse gráfico aqui e verificar o PL da empresa. Né? Então veja que, por exemplo, aqui é um PL negativo, quer dizer que, né, o lucro não teve lucro, porque o preço não tem como ser negativo, o preço do ativo, o menor é zero. Né? O L pode ser o lucro, em vez de lucro é prejuízo, então aqui ela levou algum tipo de prejuízo, certo? E por isso que ficou negativo ali o PL. Tá? Então veja como que é bem cíclico aí o movimento de PL da empresa. Tá? Então a gente consegue observar aqui o histórico muito bom, já consigo alterar até por aqui essa informação, olha só que legal. Né? Então uma ferramenta bem interessante, vamos verificar qual que é o ROI da empresa, por exemplo. Aqui, ó, ROI. A gente consegue verificar, olha que legal. Então é uma ferramenta bem útil para a gente verificar o comportamento histórico da empresa nos indicadores, certo? E a gente tem vários outros, né? A gente tem todos esses indicadores aqui que a gente consegue observar. Por exemplo, qual que é o LPA? O que é LPA? LPA é lucro por ação. Uma dica que eu passo aqui, que eu não comentei. Por exemplo, ó, cadê? Vamos procurar o LPA aqui? Cadê? O LPA está aqui. Pô, mas o que é LPA? Eu não sei. Passa o mouse aqui, ó, que vai aparecer, ó. Como que é o calculado? É o lucro sobre o número de ações, ou seja, é o lucro por ação, certo? Então é o lucro em determinado período por cada ação emitida. Um LPA negativo representa algum nível de prejuízo. Olha que interessante. Então a plataforma ela já ajuda a gente a entender alguma coisa aí que sei lá, passou despercebido, algum indicador novo. Também se você quiser às vezes estudar novos indicadores, aqui é o CAGR. Uma outra observação aqui é o CAGR de 5 anos, eu até comentei lá, né, que às vezes aparece de 4 anos, 5 anos, tá? Então a gente tem o CAGR aqui. Então, por exemplo, as receitas da Klabin, ela aumentou nos últimos 5 anos uma média de 12,61% por ano, é bastante. E o lucro 47%, é muita coisa, tá? Beleza? Então aqui que a gente consegue observar os dados, tá? Nessa aula eu só quero mostrar como que a gente faz para encontrar os dados na empresa, tá? Então, não vou focar muito em detalhes mais técnicos aqui, de como analisar, isso a gente vai ver mais adiante. Mas vamos ver aqui. Aqui a gente tem também um comparativo, né? Um comparador de ações, ele está pegando aqui as ações vinculadas à Klabin ali no mesmo setor. Então a gente tem a Suzano, tem a Irani, né? E também temos aqui a Hold Suzano. Aqui também a gente tem um gráfico de rentabilidade, como foi a rentabilidade da Klabin comparado a alguns índices. Inclusive eu posso até alterar um pouco isso, mas vamos imaginar que eu quero saber como que ela teve de performance comparado com o índice Bovespa em 2 anos. Vamos ver como que foi? A Klabin teve uma performance melhor do que o índice Bovespa. Nos últimos 5 anos, o índice Bovespa foi melhor. E nos últimos 10 anos, a Klabin teve uma performance melhor do que o índice Bovespa. Então a gente consegue observar aí o histórico aqui certinho da empresa. Tá? E aí o interessante também, o que seria interessante aqui? Como eu já comentei, a Klabin é uma empresa de commodity, é uma empresa cíclica. Olha muito bem o que eu tinha falado ali. Quem comprou a empresa aqui assim se deu muito bem. Aí ela valorizou muito e depois, meu amigo, foi queda até lá 2018, né? Quem comprou aqui em 2015 levou um prejuízo até 2018, né? Aí aqui um novo ciclo de baixa, quem comprou ganhou aqui em cima, né? E aqui outro ciclo de baixo que pode ser que esteja finalizando aqui ou pode ser que vai subir um pouco mais ainda, não sabemos, né? Não tem como a gente prever o futuro. Mas empresas de commodity geralmente é assim, a gente tem que estar operando aí em ciclos.
tá? Mas no caso da Klabin, tem um fator interessante que ela paga bons dividendos, ela costuma pagar bons dividendos. No caso aqui, ela está apresentando aí apenas 1,25, mas talvez não está casando muito bem ali os proventos, porque às vezes a empresa ela paga assim, em janeiro, no mês 1 e no mês 6, beleza? Então, se a gente pega ali nos últimos 12 meses, a gente está pegando o mês 1 e o mês 6. Só que aí no próximo ano, ela pagou assim, no mês 1 e no mês 7. E aí quando você olha no mês 7, quando você olha beleza, no 1 e no 7, né? Só que o comum dela é no 1 e no 6. Então está no 1 e no 7 aqui. Lá no próximo ano que ela vai pagar no 1 e no 6, quando você olha antes desse pagamento aqui, lá no mês 6, às vezes ele não vai pegar um pagamento que foi feito lá atrás proporcional. Um pagamento fica de fora. Então às vezes a gente não consegue identificar isso. Enfim, algum pagamento recorrente pode ser que a empresa mudou a data, colocou um pouquinho antes ou um pouquinho depois e pode ficar de fora da conta do DY, do Dividend Yield, né? O legal é a gente também verificar o pagamento de proventos da empresa. A gente consegue verificar isso no site do RI dela, tá? E além de a gente conseguir verificar, a gente consegue verificar isso no site do RI da empresa, tá? Onde a gente consegue observar a data de pagamento dos proventos, beleza? A gente consegue verificar se tem algum dividendo ali que era para ser pago e por algum motivo não foi pago. Às vezes acontece isso, tá? A gente consegue observar. Ou então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso tentar verificar o Dividend Yield da Klabin, o histórico. Seria mais fácil aqui para a gente. Vamos ver se a gente consegue localizar aqui. Aqui, ó, Dividend Yield. Vamos verificar qual que foi o histórico aqui, ó, tá vendo, ó? Em vários anos ela pagou dividendos aí de 4%, ó, né? Então a empresa ela muda muito o pagamento dos dividendos. Então o que acontece? Quem investe em Klabin e mantém a empresa, pelo menos está recebendo uns dividendos. Por mais que ela está em um ciclo de baixo ali com as suas ações, você está recebendo está tendo um fluxo de caixa ali com a empresa, tá? Vamos ver que tem mais informação aqui ainda, hein? Aqui tem algumas informações sobre a empresa, bem legal isso, já tem um resuminho ali bem interessante. Inclusive algumas informações complementares no setor que ela está inserida, o segmento, né? Então a gente tem os setores, tem o segmento, enfim, algumas informações relevantes, inclusive alguns pontos relevantes da empresa, ó. Ela é líder de mercado, presença internacional, setor altamente regulamentado, tradição de mercado, exposição à volatilidade do câmbio e concorrência chinesa. Então isso aqui já seria algo ruim, né? Então tem pontos positivos e pontos negativos, tá? Aqui a gente tem o ticker 11, vou até abrir aqui para depois a gente visualizar. Aqui a gente tem algumas informações aí sobre a empresa, então o EV, né, que é o valor de firma, a gente tem aqui o tag along da empresa, que foi comentado, o patrimônio líquido, a gente tem o free float, então 43,9% das ações da empresa estão sendo negociadas. Olha aqui, ó. A gente viu que o CAGR dela foi positivo, a gente consegue observar através do gráfico, onde essas barras é a receita. Veja que a receita da empresa está sempre aumentando, tá? Então, isso mostra que é uma empresa muito sólida, é uma empresa que tende a gerar lucro aí para o acionista. E essa outra barra aqui é o lucro, a gente consegue ir passando e observando o valor, beleza? A gente consegue observar tudo isso, a gente consegue colocar até por trimestre. Olha lá que legal, né? A gente consegue observar por trimestre também. Aqui a gente tem uma análise resumida aqui da DRE da empresa, basicamente, né, onde a gente tem os resultados da Klabin, começando lá pela receita líquida, aí você desconta os custos, você cai para o lucro bruto e vai indo embora conforme nós já vimos anteriormente. E aqui a gente consegue fazer essa análise, como que está evoluindo de ano com ano, né? Tem como mudar também, por exemplo, a trimestre, deixar somente, por exemplo, imagine que é uma empresa varejista, você só quer ver o último trimestre. Então você deixa aqui o quarto trimestre, analisa trimestre com trimestre. Então bem legal essa ferramenta, muito legal mesmo, tá? Aqui colocando os trimestres vai aparecer todos, então vai ficar bem carregado aqui, ó, tá vendo? Ó, bastante colunas. Enfim, a gente tem várias
possibilidades aqui que a gente consegue encontrar os dados da empresa. A gente também tem a evolução do patrimônio, e aqui tem a receita líquida, e o lucro líquido da empresa também está casado aqui junto com o patrimônio. É um gráfico bem parecido com esse aqui, o anterior, mas adicional a gente colocou aqui, né, o patrimônio líquido da empresa. Tá? Fora isso, a gente tem também um dos balanços financeiros, que é o balanço patrimonial. A gente consegue ver quais são os ativos e passivos da empresa. E é isso. É basicamente isso que a gente tem aqui de dados da empresa. A gente consegue ter mais funcionalidades aqui no site. No entanto, nesse primeiro momento, o que eu quero mostrar é isso. É basicamente os indicadores que a gente consegue buscar das empresas. Então aqui a gente tem várias informações ali relacionadas à empresa, ok? Então vamos dar continuidade aí. Na próxima aula a gente vai avançar um pouco mais para conseguir então começar a escolher as nossas empresas através das informações que nós temos de acesso. Beleza? Então um abraço e até mais.